essa sede de sabedoria, querido. De sabedoria, não somente aquela sabedoria intelectual, mas sabedoria de viver a vida. Precisamos saber viver a vida. Cada período da nossa vida, nós precisamos viver com sabedoria, porque cada momento da nossa vida tem um ponto que, se passarmos dali, acabou. O Salmo 90, deixa eu ver aqui, eu ia abrir. Ele diz assim, Salmo 90, versículo 12. Coloque aí, meus irmãos, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Olha lá, a sabedoria, ela não vem assim, você vê uma informação e pronto. Não, sabedoria você tem que buscá-la. O escritor de Provérbios diz que quando você busca a sabedoria com todo o seu coração, com todo o seu desejo, e ela vai entrar no teu coração, aí diz, ela vai te trazer paz, ela vai te trazer conquistas, ela vai te trazer vitória, ela vai te trazer segurança, ela vai te trazer um monte de benefícios, a sabedoria vai trazer. Ele diz, olha, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Contar os nossos dias, saber o momento que estamos vivendo. Quantos jovens jogam a sua juventude fora, e quando chega lá na frente, já era, o tempo já passou. A juventude, você tem garra, você tem força, testosterona, né? Eu tenho coisas assim que eu fiz na minha juventude que eu não faria de maneira nenhuma hoje, que eu considerava loucura. Mas ensina-nos a tradução diz ensina-nos a contar os nossos dias, mas ele está dizendo assim, ensina-nos a viver cada tempo na nossa vida de maneira correta, para que a gente alcance a verdadeira sabedoria. Até criança, a gente tem que saber ser criança, né? E nós pais temos que saber que os nossos filhos são crianças, porque às vezes a gente quer tratar os nossos filhos como adultos. Então até a criança, ela tem que saber o tempo dela, viver o tempo de criança. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual o tempo que você está vivendo? Qual o tempo que você está vivendo? Então, na nossa vida tem a infância, tem o tempo de bebê, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, tem a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, a idade adulta. Todos esses períodos, se você for ver, eles têm uma dinâmica de viver. A minha esposa fala que eu fico fazendo contas. A gente faz contas. Eu já contei aqui, por exemplo, de 2000 para cá, fazem quantos anos? 24 anos, né? Eu tenho 59. Se eu começar a pensar do tempo de 2000 para cá, mais 24 anos, eu terei quanto? 24 anos, 83 anos. Então eu tenho que saber o tempo que eu estou vivendo e me preparar para esse tempo. Amém, querido? Isso é no meu tempo, mas e você que está na idade da juventude? Você está vivendo o seu tempo com sabedoria? E o tempo abrange tudo, né? Abrange todas a infância, né? A infância, a adolescência, a juventude, o casamento, que vem a família. Meu irmão, se você não souber viver a sua família, quantos lares infelizes, querido, quantas famílias destruídas, quanta separação, quanto divórcio, e no final, querido, no final, o resultado só é sofrimento. Os homens são muito egoístas, as pessoas são muito egoístas, e a Bíblia diz assim que o egoísta é assim, enganando e sendo enganado.
Tem gente que pensa que é o esperto, que é o malandro, que é o... Mas são enganados. A nossa vida de casado tem que saber viver a vida de casado, a vida de casamento. Tudo isso tem que ter sabedoria. Guardar aliança. Nossa consciência para com Deus. Você tem esse desejo como um salmista? E esse cara aí era Moisés. Ele disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Pode parecer, mas pastor, o senhor já fica contando dias aí. Tem gente que não gosta de falar da morte, de falar disso, de falar daquilo, de falar do futuro. Mas é uma loucura, porque o futuro virá, querido. E a gente tem que estar preparado para ele. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. No livro de Eclesiastes ele diz: te prepara, antes que venha, aí ele fala que o inimigo esteja à tua porta. Aí ele fala da velhice, ele fala das perdas que há com a idade e tal, tudo isso. Quantos velhinhos desamparados porque deixaram a sua esposa? Quantas mulheres sozinhas porque deixaram o seu marido? É ou não é? Eu sou testemunha, querido. Eu já vi várias situações em que os maridos deixam a esposa, abandonam ela, e pouco tempo depois, as esposas, só por respeito aos filhos e por um amor, por uma caridade, por uma generosidade, vão cuidar dos maridos que abandonaram elas, que agora estão com câncer, estão à beira da morte. Casamento é aliança. Todo mundo, é incrível, querido. Olha, hoje é quase impossível, eu digo, um casal não cristão permanecer casado. É inúmeros, querido, amigos nossos que assim, separou. Aí cada um vive a sua loucura. Eu estava meditando nesses dias, hein? Sobre uma música do Cazuza, que ele fala da vida louca, né? No Cazuza tem vida louca, vida breve, vida louca, vida breve, vida louca. Cazuza é endeusado como líder, mas é um líder da loucura, alguém que influenciou os jovens para a loucura. Mas existe uma verdadeira sabedoria. Querido, você que é jovem, que está aqui nesse lugar, você está tendo uma oportunidade excelente de viver uma vida abençoada. Porque a vida louca é breve. Porque Raul Seixas dizia: esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. Com 42 anos, ele morreu sozinho num apartamento. Descobriram que ele estava morto pela manhã, depois de ter tido 3, 4 esposas, depois de ter alcançado uma fama e um sucesso excepcional. Vida louca, vida breve. Por isso que o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. A gente precisa buscar de Deus sabedoria para tudo, sabedoria para viver o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo. Não adianta essa coisa, não vamos pensar nisso, não, Hakuna Matata. O salmista diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. É muito importante isso, você saber o tempo que você está vivendo. O tempo que você está vivendo. Há tempo para tudo. A infância é um tempo maravilhoso, a adolescência é um tempo maravilhoso. E você
Você que é filho de crente, né? Às vezes as pessoas falam porque os pastores falam dos seus filhos, mas a gente tem que falar da nossa experiência, né, querido? Da nossa experiência. Isso não quer dizer que nossos filhos não tenham problemas, que eles não tenham dificuldades. Tem sim, todos têm. Todos têm. Mas eu me lembro quantos meus filhos queriam ir para casa de amigos, para casa de colegas, fazer isso, as coisas do mundo. Eu chamo a adolescência, o período da adolescência ali, o canto da sereia. Na mitologia grega, né? Na mitologia grega, o poeta Homero escreveu um livro, a Odisseia, que conta a volta do herói Ulisses da da guerra de Troia, quando ele volta para a cidade dele, para Ítaca, na Grécia. E ele viaja durante 10 anos, e ele é perseguido pelos deuses, principalmente o deus Poseidon, né? O deus do mar, porque ele desafia Poseidon. E Poseidon faz ele vagar por vários lugares, encantamentos, aquelas coisas da mitologia grega, né? Magia. E ele passa por um lugar que tem as sereias, e ele pede para os soldados dele amarrarem ele no barco, porque ele quer ouvir o canto da sereia. E a lenda diz que se ouvir o canto da sereia, você se joga no mar e morre, você se mata. A adolescência é o período do canto da sereia. E aí Ulisses é amarrado, né? E ele manda os soldados colocarem algo, tipo uma espécie de algodão nos ouvidos, porque ele começa a dar ordem: me soltem, me soltem, me soltem, eu quero ir lá com elas, eu quero ir lá com elas. Só que eles estão com ouvidos tampados, eles não conseguem ouvir as ordens, e eles já estavam com uma contra-ordem: se eu pedir alguma coisa, não me obedeçam, porque o canto da sereia é louco. Na nossa vida é assim, querido. Em todo lugar existe o canto da sereia, e não é só na adolescência não. O canto da sereia, ele permeia toda a nossa vida. O convite à loucura. É incrível como o livro de Provérbios fala que há o convite da loucura e o convite da sabedoria. Tem o convite da loucura. Deixa o teu marido, rapaz, arranja outro. Deixa essa tua mulher, arranja outra. Tu vai ser feliz. Abandona os teus filhos. Abandona a mulher da tua mocidade. Abandona aquela pessoa que tu ficou anos e anos juntos, vocês sofreram juntos. Eu fico pensando assim, as pessoas sofrem juntos pelos filhos, e depois parece que esquece tudo. O convite da loucura é assim: goza a vida, aproveita. Vida louca, vida breve. Eu conheço vários amigos que escolheram uma vida louca, mas a Bíblia diz: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Jovem, acorda, fique esperto. Você que é casado, guarde o seu casamento, ame a sua esposa, ame o seu marido. Existe uma aliança de sangue entre marido e mulher. Você sabia que a aliança entre marido e mulher é aliança de sangue? O sexo é uma aliança de sangue. Se for fazer o exame, toda vez que tem uma relação sexual, sai sangue de ambas as partes. É microscópico, mas tem sangue. Por isso que a recomendação bíblica é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, uma só carne. Já não são mais dois, são um. Jovem, espere a mulher da sua vida. Pronto, hoje foi o tema para a família. Espere a mulher da sua vida, espere o homem da sua vida.
você vai ser muito feliz, mais feliz, sabe por quê? Quem tem vários parceiros tem várias experiências, e o diabo trabalha nas experiências. Olha, aquela ali era melhor, olha, aquele ali era mais gostoso, olha, aquele ali era desse jeito. E a Bíblia fala, né? E a gente tem aprendido isso, que a alma da gente é fragmentada. Por isso, dificilmente você vê alguém que teve vários relacionamentos permanecer no relacionamento. Ele quer depois ele diz: eu não gosto mais dessa, agora eu amo aquela. Aí passa 3 anos com aquela, eu não amo mais essa, agora eu amo aquela outra. Aí passa 3 anos com ela, eu não amo mais essa, é incrível. Isso aí no meio artístico, querido, você vê, é uma loucura no meio artístico. Daqui a pouco, eu não amo mais, daqui a pouco ela diz: eu não amo mais eles, eu amo elas. Perdeu a graça esse negócio de eles. Eu gosto é delas. E o homem também diz: eu não gosto mais delas, eu gosto é deles. Porque são espíritos. O mundo espiritual atua na sexualidade. Os espíritos da prostituição, da imoralidade, eles atuam tirando o prazer ou dando prazer. Tirando o prazer ou dando prazer. Ele esfria. Ele cria frigidez na sua esposa, no seu marido, em você, para que você não tenha prazer. E ele lhe dá prazer com outra, daqui a pouco ele tira daquele para outro, e você vai virar um zumbi, porque a sua alma vai ficar como retalhos, cheio de ligações. E a Bíblia diz que quando você se une a alguém que tem um espírito maligno, esse espírito maligno se une a você, porque você se torna um com aquela pessoa. Se você se unir com o endemoniado, você vai ficar endemoniado, porque você vai se tornar um com ela, com ele. Então a Bíblia diz para nos dar sabedoria. A Bíblia diz: olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Eu cometi muitas coisas no tempo da ignorância, mas agora Ele notifica a todo homem. Quando Ele fala homem, está falando do gênero humano. Todo homem e toda mulher que se arrependa, que abandone o pecado, porque o pecado gera morte, o pecado gera sofrimento, o pecado gera dor. Separação vai trazer consequências. É incrível, né? Quando as pessoas se separam, elas são extremamente egoístas, muitas vezes, pensando só no seu prazer. Olha, e Deus não quer que os casais vivam juntos somente por obediência, não. Deus é um Deus que ele derrama o amor dele nos nossos corações. O amor de Deus é derramado nos nossos corações, querido. Eu amo a minha esposa. Pastor, outro dia eu estava lá na sua casa, eu vi o senhor brigar, teve tanta... Mas isso não significa nada, querido. Nenhuma ofensa será maior do que a nossa decisão de amar e perdoar. Tem muito casalzinho que aparece tudo bonitinho por aí, mas é só hipocrisia e falsidade. Tem muita falsidade. Já vi casais que estavam na internet, beijos, uma semana depois separados. Hoje é muita ostentação. Os casamentos têm problemas. Casamento não é fácil não, querido. Casamento é amor. Casamento é renúncia. E é um amor no outro nível. Casamento não é só quando há o início do relacionamento, tem o amor que tem 3 tipos de amor: o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. Amor eros é um amor, atração sexual. O filéu, de irmão para irmão. O ágape é o amor perfeito, completo, o amor de Deus, o amor.
Quando a gente vive com alguém muitos anos, a gente passa a ter um outro tipo de amor. É o amor ágape. É um amor que não é só porque ele é lindo ou ele é lindo, ele é musculoso, ela é violão, não é isso mais. É a cumplicidade, é o estarmos juntos, é termos sofrido juntos, é um ajudar o outro, ser grato por tudo que o outro fez. Eu estava lendo nesses dias, até comentei com o pastor Zedequias. Você tem sua esposa, você tem seu marido, é quase provável que um vá antes do outro. Às vezes vai os dois de uma vez, mas acontece. Não é só marido e mulher, né, querido? É pai, é irmãos. O que a gente mais vê na internet é a gente depois que morreu. Depois que morreu não adianta, querido. Ame a pessoa hoje, perdoe hoje, tenha paciência hoje, sabe? Renda-se. A gente tem que se render. A gente tem que guardar o nosso coração. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que é guardar o coração? É não deixar se ferir. A Bíblia diz: longe de vós toda ira, cólera, amargura. Meu irmão, não importa quantas vezes a minha esposa me ferir, eu não consigo ficar sem perdoar. Eu não consigo. Eu tenho o Espírito Santo, querido. Esses dias, tem que ter cuidado, né? Que é ao vivo, às vezes você... Uma coisa que a gente tem que guardar é a nossa boca também, sabe? Tem que guardar a nossa boca também. Tem que aprender a guardar a nossa boca. É poderoso isso, querido. Eu luto muito contra isso. Todo homem seja pronto para ouvir. Diga, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nos relacionamentos, cara, isso é uma das coisas que a gente precisa, ó. Aprender a ouvir, aprender a se calar. O silêncio é poderoso, querido. O silêncio é poderoso. Eu sei que isso aí está muito na internet, o estoicismo. Estoicismo, silêncio. Mas é bíblico, querido. Os cristãos, eles eram comparados aos estoicos, porque os cristãos, eles adotam um pouco no cristianismo tem o estoicismo, que é a capacidade de sofrer em silêncio. E a gente tem que aprender isso, querido. Nós somos cristãos. Na verdade, a ministração que eu ia dar era sobre isso. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Deixa eu ler só alguns textos aqui para você, rapidinho. Vou só ler, tá? E para a vida, o relacionamento tem que ter isso, querido. Guardando o coração. Olha lá o que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha o que diz Romanos 1:17. Romanos 1:17, coloca aí. Eu vou ler os textos aqui e vou comentar. Olha, visto que a justiça de Deus, Romanos 1:17, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nós vivemos por fé, amém, querido? Hoje a gente pensa que fé
é aquilo que a gente usa para ganhar coisas. Não, fé é uma perspectiva de vida. Fé é uma maneira de ver a vida. Quem tem fé vê a vida de uma maneira. Gálatas 2,19, coloca aí. Gálatas 2,19. Olha lá o que diz. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Diga, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Diga, a fim de viver para Deus. Agora diga isso, ó. Estou crucificado com Cristo. Olha essa verdade bíblica. Nós estamos crucificados com Cristo. Crucificado não tem mais vontade, querido. A gente vive para agradar a Deus, para fazer a vontade dele. Você, marido, não vive para agradar você. Você vive para agradar a Deus e para abençoar a sua mulher. É louco, mas isso é o evangelho. É louco. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive mais. Diga, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, é duro, mas essa é a realidade da vida cristã. Já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. E a vida que agora vivemos para agradar a Ele. Jesus não se agradou a si mesmo. Ele viveu para agradar a Deus. Ele disse, eu não quero ir para a cruz, mas se for a tua vontade eu vou. Casamento é isso, querido. Você sabia que casamento, o marido é comparado a Cristo e a esposa é comparada à igreja? E o marido deu a vida pela noiva? Dê a vida pelo seu marido, pela sua esposa. Dê a vida pela sua esposa, essa é a ordem. Esposa, a lacração vem. Esposa, honre o seu marido. Submeta-se a ele, à liderança dele. Eu não estou dizendo que a esposa se submeta a um marido cruel. Eu estou dizendo que a esposa se submeta a um marido que ama a sua esposa. Mas é isso. Todo mundo fala, né? Cristo só pede que a mulher honre o seu marido. E ele pede que o marido ame a sua esposa. E se for possível, dê a vida, se for preciso, dê a vida por ela. Querido, é tanto ódio, é tanta raiva, é tanta briguinha, é tanta discussão tola, é tanta bobagem. E daqui a pouco um vai, o outro fica. Aí vai dizer, poxa. Porque quando ama mesmo, sente, querido. Quando ama, sente. Já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. O uso primário da fé na Bíblia não tem nada a ver com crer para conquistar coisas. O uso primário da fé na Bíblia fala de uma perspectiva de vida, um olhar pelo qual se vê a vida. Se não tiver esse entendimento, a vida valerá mais, a vida não valerá nada, valerá menos do que a verdade. O uso da fé não tem nada como receber uma bênção. A fé fala de uma visão, de um modo de ver a vida. Olha lá, Hebreus 11, 23. Olha como a fé é uma visão. Fé não é ganhar coisas e ter coisas. 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa.
também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. O que quer dizer isso? Olha, o que a fé de Moisés fez? A fé de Moisés fez disso: olha, o importante não é o que vai acontecer comigo, o importante é quem eu sou. E eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou israelita. Se tiver que sofrer por ser hebreu, por ser israelita, eu prefiro sofrer, mas eu sei que eu sou. A Bíblia diz: meu irmão, você é cristão, você nasceu de novo, você é nova criatura. Se tiver de sofrer por ser cristão, eu vou sofrer. O mundo não vai mudar quem eu sou, as circunstâncias não vão mudar quem eu sou. Ontem eu fui pagar uma conta e a mulher se esqueceu de incluir algo na conta que eu tinha gasto, que a gente tinha pedido. Eu cheguei lá, eu disse: ó, tá aqui, ó, a moça esqueceu de incluir isso aqui. Sabe por que eu estou lhe avisando? Porque eu tenho uma consciência para com Deus. Eu falei para a mulher do caixa: eu tenho uma consciência para com Deus. Eu poderia deixar em silêncio e deixar de pagar isso. E às vezes a gente é até tentado, mas nós temos uma consciência para com Deus. Quem tem uma consciência para com Deus prefere sofrer o dano, prefere fazer a coisa certa, mesmo que seja injustiçado. Seja fiel com a sua esposa, seja fiel com o seu marido, mesmo que ela lhe trate mal, mesmo que ele lhe trate mal, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar as circunstâncias, sabe? Deus vai mudar as circunstâncias. Amém, querido? Então, cristianismo é isso. Cristo vai ser visto através de você. Você é uma nova criatura, agora você é Ele, uma representação dEle. A tempestade vem para o sábio e para o tolo. Viver Cristo é uma forma de viver sem considerar a própria vida em face da morte. É loucura para o mundo de hoje, querido. É loucura para o mundo de hoje, mas é assim. Viver sem Cristo é viver sem considerar a própria vida. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz: olha, sejam bons. E ela estava falando, a Bíblia estava falando para escravos, querido. Quem pensa que a Bíblia aboliu a escravidão, a Bíblia não aboliu a escravidão, não. Jesus não aboliu a escravidão, não. Porque Jesus não atua na política, Ele atua no mundo espiritual. E a escravidão acabou, não acabou? Acabou. Se o nosso padrão moral for elevado, muita coisa ruim vai acabar. Se o nosso padrão moral for elevado, muita coisa ruim vai acabar. E a Bíblia diz assim: olha, vocês que são escravos e têm senhores, donos dos maus, respeitem, obedeçam, mesmo aqueles maus, porque não é a homens que vocês estão servindo, vocês estão servindo a Deus. E o cristianismo mudou o mundo e trouxe o fim da escravidão e trouxe o fim de tanta coisa. Porque, querido, não adianta mudar de fora para dentro, tem que mudar de dentro para fora. Quando a gente muda, o mundo muda. É como eu disse, como alguém já disse, as igrejas podem estar lotadas, todas as igrejas da cidade lotadas hoje, mas se isso não produzir mudança na nossa vida, não vai fazer diferença nenhuma no mundo. A Bíblia fala de vivermos pela fé, fala de vivermos a partir de uma visão. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Tudo depende de como você vê, como você se vê e como você vê o mundo. Isso é o que importa. Ele é o mesmo, sua verdade não mudou, as circunstâncias não podem mudar quem você é, amém? Temos que ser Ele, temos que ser uma representação dEle. Então, peça de Deus, querido, para Ele te dar sabedoria, para viver o tempo que você está vivendo.
Você é jovem? Peça de Deus sabedoria para viver esse tempo, aproveitar esse tempo. Querido, a juventude é o tempo de maior atividade. Você estuda melhor, aprende mais fácil. Esses dias eu estava falando com a mãe do Agno. A mãe do Agno, fui visitar o pastor Agno ontem, e a mãe dele estava lá. E aí a mãe dele disse: Xavier, pastor, eu não sabia que o senhor bebia. Que eu vivi com o teu irmão, né, há 2, 3 anos, eu não sabia que tu bebia, eu não tinha ouvido falar. Eu só te via com os livros. Olha o que ela disse. Eu só te via com os livros. Só te via tu estudando isso aqui, isso aqui. Várias vezes eu ia para o campinho de futebol e levava o meu livro. Eu já estudei muito para concurso. Pergunta se eu tenho vontade de estudar agora. Tenho nada, irmão. A única coisa que eu tenho vontade de estudar é as coisas de Deus, sinceramente. Isso aqui eu gosto. Eu tenho vontade de estudar essas coisas. Mas vai estudar para concurso agora? Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Então aprenda. Você é jovem, esse é o momento de você estudar, de você preparar, porque vai chegar um tempo. Amém, querido? Vai chegar um tempo e você não vai ter toda essa disposição que você tem. Do mesmo jeito, seu casamento, a sua família, invista esse tempo, querido. Hoje em dia, meu amigo, não é ser racista nem preconceituoso, não. Depois de uma idadezinha, só quem tem dinheiro, mano. E as mulheres, na maioria dos casos, os homens só querem se usar, só querem usar como objeto. E os homens, se tiver dinheiro, né? A gente vê cada tribufu horrível, casado com princesa, né? Deve ser, cara, para as mulheres, mas dinheiro é tudo, né? Então, meu irmão, valorize seu casamento. Acho que eu não estou sendo muito politicamente correto hoje não aqui. Valorize o seu casamento, sua esposa, seu marido. Ele é lindo, ela é linda, ela é a pessoa que Deus escolheu para você, está junto com você. Eu fico embasbacado, velho de 50 e poucos anos, abandonando a mulher abandonando o marido. Meu irmão, diga uma coisa: quem quebra aliança vai sofrer consequências. Vai sofrer consequências. Se você for fazer uma pesquisa, 90%, eu digo 90%, todas as pessoas que eu converso, que se separaram, não por motivo de violência, né, querido? Porque eu até admito, tem duas: violência física e infidelidade. Você sabia? Sabia que Jesus disse que o homem só deve deixar da sua mulher fala de infidelidade. Ninguém é obrigado a ficar com alguém infiel. Sabia? Mas se você vê 90% das pessoas, vai conversar com ela lá no futuro. Cara, se eu tivesse entendimento, eu não teria me separado. Tenho vários amigos que eu já conversei com eles separados. Eles dizem: cara, se eu tivesse entendimento, eu não tinha feito isso. Eu mesmo e a minha esposa tivemos uma crise em 1999. Ela queria me deixar. E eu disse para ela: vai. Eu não saio de casa. Quem deixa é que saia. Sabe? Porque isso é princípio, sabia? É princípio. Quem vai embora é que deixa. Eu não vou quebrar minha aliança, porque eu tenho minha aliança para com Deus. E eu não quero sofrer as consequências, porque tem consequências. Eu vejo. Não, deixa para lá. Então, querido, e eu falei para ela: ó, as consequências é essa. Graças a Deus, Deus nos deu a vitória.
Deus nos deu a vitória. Eu amo a minha esposa. Graças a Deus que Deus nos guardou, porque isso influenciou na vida dos nossos filhos. E eu a amo. Ela não é nenhuma modelo, eu não sou nenhum modelo. Mas o amor, querido, depois vai além disso, já não é mais isso. Isso já não é mais tudo. E eu dou graças a Deus pela minha esposa. E olha, nós não somos fáceis. Nem eu sou fácil, nem ela é fácil. Mas nenhuma ofensa será maior do que a nossa decisão de amar e perdoar. Amém, querido? Então, querido, o diabo odeia o casamento. O diabo odeia a família. Ele quer destruir os nossos filhos. Coisa mais triste são os filhos separados, eles de pais separados, eles têm feridas na alma. E em nome de Jesus, Deus vai guardar as famílias da IEV, amém, querido? Deus vai guardar as famílias da IEV. Hoje eu estive falando com um amigo, um irmão, que ele se separou. Casamento que eu fiz aqui na igreja, eu acho, né? Acho que foi eu que fiz. E é muito triste, separação. Lute pelo seu casamento, querido. Problemas, você nunca vai encontrar a pessoa perfeita. Eu vou deixar esse porque eu vou encontrar uma perfeita. Eu vou deixar essa porque eu vou encontrar um perfeito. Ou vice-versa, eu troquei tudo aí. Mas não, querido. Essa é a mulher que Deus escolheu para você. Porque senão você não estava com ela. Esse é o homem que Deus escolheu para você. Sabedoria isso. Lá no livro de Provérbios fala que quem vai atrás da mulher, do outro, do adultério, está procurando a morte. É como um louco que não sabe o que está fazendo. Guarde seu casamento, proteja os seus filhos, guarde a sua família, viva com sabedoria cada tempo da sua vida, amém?